Quero pedir desculpa aí a você, prometi a gente entrar ao vivo, né, pelo Facebook. Tem muita estabilidade hoje. A gente teve aí algumas interferências, inclusive queda do acesso, da conexão nossa. Então eu tô registrando esse momento aqui, depois posteriormente vamos colocar nas redes sociais para você, inclusive com recortes dos melhores momentos no Insta, mas vai estar na íntegra pelo YouTube e também pelo Facebook. Agora eu recebo as boas-vindas, agradecendo a visita dele, a disponibilidade, que como eu sempre digo, né, quando a pessoa tira o tempo para vir aqui compartilhar seu conhecimento, um pouco da sua trajetória, ela está dedicando a gente o que tem de mais valioso, que é o tempo. Esse tempo que não volta, não tem como a gente negociar. O ontem passou, o amanhã tem o seu grau de incerteza e não é à toa que o hoje chama-se presente, o tempo presente. Muito obrigada por estar com a gente, querido psicólogo Kleber Rafael Schmidt. Bem-vindo à Rádio Fema FM. É um prazer ele estar aqui com vocês, né, na Rádio Fema, representando o hospital, né, principalmente o Dom Bosco, que é onde eu estou inserido no momento, né. Sim. A gente vem aqui para poder instruir e trazer um pouco de informação sobre o processo psicológico, né, e tudo que acontece dentro desse contexto hospitalar, né, que às vezes é um pouco estranho para muitas pessoas, né, às vezes muitas pessoas nunca passaram por isso, por uma internação ou algo do tipo, então acaba causando certa estranheza, certa dificuldade de entendimento, né, mas a gente tenta o mínimo possível aliviar esses sintomas que vêm junto com o processo de internação, né, seja ele na UTI, seja ele na saúde mental adulta ou saúde mental infantil, que é onde eu estou atuando no momento, né? Mas a gente sabe que o contexto hospitalar é muito mais do que isso, né? Com certeza, sem dúvida alguma. Kleber, eu gosto sempre assim, ó, de primeira, né, saber um pouquinho mais sobre você. A gente tem essas informações, mas quem está aí nos ouvindo gostaria sempre de saber um pouquinho mais sobre o Kleber. Fala um pouco sobre você, né, a tua naturalidade, quanto tempo você está aqui em Santa Rosa, se não for daqui. Enfim, compartilha com a gente um pouquinho da história da pessoa Kleber Rafael. Perfeito. Meu nome é Kleber, então, como a Eli já falou, sou psicólogo há mais ou menos uns 4 anos, né? Atuante há mais ou menos 3 anos, só no hospital. Atuei um período em escola também. Atualmente sou morador de Tucunduva, né? Procedente de Tucunduva, natural de Tuparandi, mas morei minha vida inteira em Tuparandi, já tive minhas experiências fora, né? Inclusive estudei em Santo Ângelo, estudei em São Jerônimo, passei um período em Santa Maria, né? Então, tudo isso acarreta para chegar onde eu tô hoje, né? Mas no momento trabalhando no hospital, 44 horas, né, semanais, fazendo um período de segunda a sexta, podendo atender tanto pacientes quanto familiares que acabam tendo seus pacientes internados, né? Mas é mais ou menos isso, né? Um breve resumo do meu histórico de vida, né? Maravilha, maravilha. E assim, ó, com relação a esse trabalho que você realiza, que é de atendimento direto às famílias, ao paciente, né, os pacientes da UTI e também aos familiares. Um trabalho, eu acredito que, assim, requer muita sensibilidade do profissional, né? E como é que foi escolher atuar nessa área? Fala um pouco pra gente como é que é, né, o teu dia a dia nesse sentido também, né? A gente sabe aí que tem muitos estudantes também na escuta do programa, quem sabe inspirar esses jovens a mais e a menos tempo, né? Jovens de todas as idades na escolha da profissão também. Por favor, fica à vontade, assim, para o que tu puder compartilhar dentro de todo o processo, claro, ética e tudo, fica à vontade. Bom, para começar, como que eu cheguei na psicologia? Eu digo sempre numa brincadeira, digamos assim, né, que eu caí meio que de paraquedas, né? Não era uma escolha principal, eu passei em alguns outros cursos, né, principalmente odontologia, arquitetura, enfim, não foi minha primeira escolha, inclusive fiz cursinho para um outro curso, né, que seria, digamos assim, uma medicina, que era mais o meu intuito, e aí acabou que eu entrei num processo depressivo inicial, talvez ali alguma coisinha me frustrando na tentativa de passar, né? Cheguei muito perto de passar, acabei passando em outros cursos, mas caí na psicologia, digo eu, de paraquedas, assim, né? Caí em São Jerônimo, né? Na faculdade de São Jerônimo, na UBRA, e iniciei fazendo lá, né? Esse processo da psicologia. Como eu entrei na metade do semestre, as cadeiras lá eu fiz tudo sortido, que tinha, digamos assim, que tinha vaga disponível para mim poder cursar. Então eu comecei no primeiro semestre fazendo um estágio, né, de observação, que nem sabia o que era estágio na faculdade. Comecei fazendo uma cadeira do quinto, sexto semestre, que era
de questão mental, desenvolvimento mental e todo esse processo mental do paciente, né? Então, coisas assim que me assustou um pouco de início. Então, eu sempre brinco que assim, eu caí de paraquedas, não era o que eu queria inicialmente, mas eu acabei me acostumando e gostei, né? Eu acho que é isso, quando a gente consegue fazer o que a gente gosta, a gente consegue trabalhar da melhor maneira possível. Já dentro da parte do hospital, assim, eu passei um período que foi o Covid ali, que foi quando eu me formei. Formei uma semana antes do Covid, né? A minha formatura, teve a festa, tudo, logo depois parou, fechou tudo, interrompeu tudo. E aí foi aquela coisa, para onde eu vou trabalhar? Voltei para casa dos meus pais, tudo isso, a angústia, né? Que foi, acho que muita gente viveu. Você e grande parte do mundo, né? Com certeza. E eu acho que a maioria que se formou na mesma época que eu também, ali nesse mesmo período, né? E aí eu iniciei fazendo uma pós, o meu intuito era de trabalhar como psicologia organizacional, RH, enfim, tentar me inserir nessa área. Só que essa área também ela tem uma defasagem muito grande, né? Muitas pessoas querem também, não por ser uma área simples, mas é uma área, digamos assim, mais complexa, né? E também uma área que te exige ter uma experiência prévia. Sim. E como meus estágios não chegaram nesse ponto de eu fazer no RH ou fazer algo do tipo, acabou que eu não consegui ter acesso a essa área. Então, eu acabei deixando meus currículos em vários lugares, inclusive o hospital até foi engraçado, porque eu fui levar minha mãe para uma consulta e, porventura, ela que insistiu que eu levasse lá no hospital. Nunca tinha me visto trabalhando dentro do hospital, né? Não era nenhuma possibilidade cogitável na minha cabeça. Até a possibilidade mais próxima era abrir uma clínica e tentar fortalecer esse vínculo, né? Porque a clínica também é muito difícil, né? Porque tu inicia sem nada, sem nenhum paciente. E aí, onde eu atendia, que era a clínica escola lá de Santo Ângelo, então, que eu terminei a faculdade, né, em Santo Ângelo, depois de ter começado na UBRA, em São Jerônimo, eu acabei transferindo para Santo Ângelo, ficar mais próximo dos meus pais, né? Quando eu terminei a faculdade lá, eu não fiquei em Santo Ângelo, né? Seria uma boa, porque daí talvez eu conseguiria captar alguns pacientes, algumas pessoas que tivessem tido um bom atendimento comigo, né? E gostaram e poderiam me indicar. Então, a possibilidade de abrir uma clínica era muito grande, mas nessa leva um currículo lá no hospital, eu vou fazer uma consulta, não custa nada tu levar um currículo, né? Sim, viagem é mesmo. Deixei o tal do currículo lá, né? Sem nenhuma experiência, só as de estágio, né? E isso também deixa o currículo menos pesado, digamos assim, para ser contratado, né? E aí, num dos dias, acabei recebendo uma ligação de contrato para o hospital, 20 horas, né? Então, iniciei trabalhando 20 horas na matriz, né? E esse ano eu acabei sendo transferido, então, para o Dom Bosco, né? Para acolher daí a saúde mental adulta, saúde mental infantil e a UTI. Mas antes eu estava, então, na pediatria, na unidade 3, que é os particulares, né? E na UPA, né? Que é a porta de entrada do hospital. Então, a gente abraçava muita coisa lá, né? E 20 horas a gente sabe que, assim, acaba sendo pouco para conseguir acolher tudo que entra de paciente, né? Você falou aí 20 horas e eu fiquei meio pensando, assim, né? Com todo esse público, realmente, né? Não teria condição de se manter. Meio que, assim, a gente tinha que selecionar também o que a gente ia dar prioridade e, às vezes, a gente fazia um pouco mais de hora porque os atendimentos iam correndo e a gente tinha que dar conta, né, do processo. Concluir, né? Vamos dizer assim. Pelo menos isso, né? Dar um suporte inicial ali para, digamos assim, amenizar uma situação maior, né? Que pudesse causar uma situação maior. E a gente no hospital num grupo de 4, né? Eu, a Camila, a Janete e a Valesca. Nós éramos em 5 e um colega saiu, né? Outras propostas. Então, a gente ficou num grupo de 4 pessoas, né? Então, pensa, nem sei quantas unidades são no hospital no total. São bastante, né? E são vários leitos, então acaba que, assim, perdemos um profissional e aí a gente foi se organizando para tentar encaixar tudo, né? Claro, agora eu já quando eu fui transferido para o Dom Bosco, eu assumi 44 horas, então, para conseguir dar o suporte necessário e mesmo assim, se a gente for olhar, ainda falta hora. E o que tu leva, assim... Só situar aqui o nosso ouvinte, você que chegou agora, entrou no carro, já tá voltando pro trabalho, tá indo aí pro seu destino, voltou, tá ouvindo aqui o nosso Fema News. Obrigada, muito obrigada por estar sintonizado com a gente. Tô fazendo esse bate-papo aqui, momento entrevista do Fema News. Você sabe que o Fema News, que vai de segunda a quinta-feira, com o Me Leva na quinta-feira também, né? Me Leva Rádio Fema. A gente tem sempre aqui recebendo pessoas profissionais das diversas áreas. E hoje a gente fala um pouquinho sobre a história desse grande profissional
profissional que está aqui com a gente, que é o Kleber Rafael, psicólogo, ele que atua no Dom Bosco, uma das unidades do Hospital Vida e Saúde. Kleber contando pra gente um pouco aí desses desafios, né, que ele tem vencido, e também um pouco agora, quero que tu entre um pouco mais assim, do atendimento que tu faz no Dom Bosco, o que tu leva assim, ó, pra tua vida, inclusive, Kleber, porque eu sei que, como eu falava antes na pergunta anterior, né, é um serviço que requer sensibilidade, né, um olhar muito humano, né, para tudo que acontece ali. O que tu compartilha com a gente sobre isso? Bom, como são setores distintos, né, a gente fala de saúde mental adulta, que são internações com relação a doenças mentais, né, sim, enfim, crônicas ou questões de desintoxicação, alcoolismo, droga, enfim, e a saúde mental infantil, que também é esse contexto. São dois setores parecidos, né, e a UTI, que é um setor à parte, digamos assim, que são interações diferentes do que na saúde mental. Mas as questões levantadas pelos pacientes geralmente são as mesmas, digamos assim, em relação ao sofrimento mental, né? Se a gente for pegar um paciente que cai na UTI, digamos assim, né, que é o último recurso que esse paciente tem, né? E a gente vem do Covid, que foi uma situação onde alavancou a UTI, né? Sim. Digamos assim, só se falava de UTI e se falava de certo modo, de uma maneira pessimista, né? Chegou na UTI e já acabou, né? E ainda a gente tem essa mazela, digamos assim, de que, bom, chegou na UTI, acabou, né? Já não tem mais o que fazer. Às vezes, muitos familiares interpretam assim. Entendem dessa forma equivocada. Isso. E até o próprio paciente. Às vezes vê essa situação assim, porque a construção de pensamento é muito delicada, né? O paciente pensa o que ele quiser sobre a situação dele, né? E aí a gente pega um paciente, digamos assim, com uma pneumonia, né? Uma falta de ar e começa aquela angústia, né? De tentar respirar. A sensação de morte é muito iminente, né? E aí a gente tem que ir utilizando os recursos que tem lá, né? Enfim, usa a máscara, usa o alto fluxo, né? Até chegar se necessário, uma intubação. Mas quando se trata da questão emocional, né? Saindo um pouco da clínica, a gente sabe que, assim, o paciente, ele pensa o que ele quiser em relação ao tratamento dele, em relação ao processo dele, mesmo a gente falando, não, tu tá bem, tá... Isso mesmo, a gente tentando adentrar com ele nessa ideia de que tá conseguindo progredir bem, né? Mas quando o paciente cai lá, é toda aquela estrutura do Covid que vem junto, né? Digamos assim, bom, UTI, o que eu tô fazendo aqui? Eu nunca internei, nunca precisei de passar por hospital, e geralmente são esses pacientes que estão chegando para nós agora lá, mais idosos ou meia idade, né? Que na maioria dos casos nunca passaram por uma internação, principalmente UTI, né? Sim. E a experiência é única, né? Se tu entrar na UTI, tu vai saber e tu vai lembrar e não tem como esquecer, né? Sim. E a gente sabe que, assim, a gente fala muito de paciente, mas não é só o paciente que é o contexto ali, né? O paciente constrói a estrutura emocional dele ali, junto com o que ele já sentia em relação a toda a vida dele, né? A todo o histórico de vida dele. Sim. E a família também se constrói ali, né? Então, dá para você dizer que é um paciente que adoece fisicamente, né? E adoece emocionalmente também. E uma família que também adoece dentro desse processo, né? Começando a criar hipóteses, né? A gente fala da ansiedade, né? Que a ansiedade é natural do ser humano. Um processo que todo mundo tem, né? Só que quando cai numa UTI, o familiar vai se questionar, bom, será que vai dar certo? O que vai acontecer? Bom, ele não está melhorando, né? E na UTI a gente tem um detalhe muito importante, que é conseguir mostrar para os familiares e para o paciente os pequenos detalhes da melhora, né? Porque para nós o que importa ali é que ele consiga perceber esses pequenos detalhes. Ah, melhorou a respiração. Ah, diminuiu a quantidade de oxigênio ofertado. Não fez mais febre, né? Esses pequenos detalhes a gente precisa mostrar, porque a família, ela quer ver o paciente, bom, entrou na UTI, no outro dia tem que estar melhor. É essa a expectativa, né? E quando se quebra essa expectativa, essa fantasia, meio que se derruba e tem que se reconstruir um castelinho ali dentro, né? De que os familiares precisam entender que é o tempo do paciente, não é o tempo deles, né? E às vezes os familiares exigem esse tempo mais rápido. Bom, mas como não melhorou? O que está acontecendo, né? E que também não é a questão da equipe, né? Que está ali dando suporte, que está ali dando o seu melhor, muitas vezes, né? Usando da tecnologia também, que pelo que eu tenho visto também evoluiu bastante nesse sentido, né? Dos recursos que se tem hoje, né? Aí do ponto de vista clínico, enfim, mas eu quero te deixar nessa linha aí do suporte psicológico das famílias.
Como que a gente faz, então? Eu acompanho todas as visitas lá na UTI, né? Hoje não consegui, estou aqui, né? Mas principalmente tento acompanhar todas as visitas com o médico, né? E aí a gente faz esse acompanhamento e esse olhar tanto clínico do médico da situação quanto o meu psicológico, né? Então, geralmente as visitas são às 11h30, né? Então, faço esse acompanhamento. Um pouco antes do horário da... Um pouco antes do horário do almoço e bem estratégico, porque se o paciente está acordado na UTI, está lúcido, comunicativo, enfim, orientado, né? A família auxilia ele a almoçar também. Então a gente consegue unir fortalecer esse vínculo ali, né? Olha só que bacana isso, né? Então foi bem estratégico, assim. Até no dia que eu assumi lá o Dom Bosco, né? Enfim, né? Como psicólogo, esse horário também ficava meio assim, mas que horas que eu vou almoçar, né? Às vezes eu ficava pensando, né? Mas daí quando eu vi que esse processo é benéfico para o paciente e para a família, né? A gente vê como uma situação de melhora, né? Como ajuda, né? Para o paciente poder melhorar mais rápido, não, mas com uma melhor qualidade, né? Que vê que o familiar está ali ajudando, que ele não está sozinho. A principal coisa dentro do processo da UTI é o paciente não se sentir sozinho, né? Porque ele está sempre sozinho. Ele está com a equipe lá, enfim, todo mundo está interagindo com ele, mas não é a família dele, né? Não é as pessoas que ele conhece, que ele gosta, e a sensação de, digamos assim, ter outra pessoa estranha mexendo nele, dando banho. A comida, às vezes também aquele ato de ajudar na alimentação ali pode, né, de forma, se não houvesse esse olhar, essa sensibilidade que eu falei, né, estaria, quem sabe, se perdendo a oportunidade de contribuir direto ali com a recuperação do paciente, né? Através do vínculo familiar. Com certeza. Então a gente, nessas visitas, né, antes do horário do almoço, o doutor conversa em relação ao quadro clínico do paciente, e aí eu já faço uma conversa ou vou avaliando conforme o médico vai falando ali como que tá a situação da família, como que ela vê a situação, se eles estão com os ânimos um pouco mais agitados, se eles não estão conseguindo interpretar a situação de uma maneira coerente, né? Então a gente vai fazendo essa mediação, digamos assim, bom, não entendeu? Eu chamo o médico de novo, a gente conversa de novo, né? Se entendeu, ok, vou vendo se tem alguma outra situação, né? E aí eu avalio conforme se eles vão ficando mais ansiosos, mais nervosos, né? A gente faz uma avaliação meio ocular ali, digamos assim, né? Começou a chorar, né? Lógico que eu não vou impedir a pessoa de chorar, né? Mas vou tentar entender o que está acontecendo, porque às vezes assim... choro diz, né? Isso, porque às vezes assim, caiu lá na UTI, entubou, né? Que é o processo mais difícil ali, né? Caiu na UTI e entubou. A família já leva como se fosse um velório, digamos assim, né? Muitas vezes constrói ali, bom, pronto, acabou. Deu, né? Não acabou. É assim, né, Kleber? E a gente sempre alerta, porque assim, quando tá na UTI, tudo é grave. Tudo é grave ali dentro, né? Então acaba que a gente sempre tenta alertar os familiares das possibilidades que podem acontecer daquela internação. Só que a gente sempre fala assim, é um dia de cada vez, né? Sim. O processo é do paciente e não é do familiar. Mas mesmo assim eles constroem isso. Então, às vezes eu entro num quarto lá, os familiares estão chorando, digamos assim, né? E aí essa construção de que, bom, virou um velório aquilo ali, né? Aí a gente tenta intervir para eles conseguirem visualizar uma situação melhor, né? Que não é bem como eles estão pensando, né? Que a gente tem que esperar esse período. Então, as conversas com a família, se o paciente está entubado, eu realizo no próprio box ali que o paciente está. Hoje são quantos? 10 leitos na UTI. 10 leitos ali no Dom Bosco. Todos eles ocupados hoje? Geralmente sim, mas hoje não está na ocupação máxima. Acredito que tenha 1 ou 2 leitos livres, porque 3 pacientes ontem deram alta. Mas como eu não subi lá em cima hoje, eu não consigo ter essa informação. Mas geralmente é assim, sai um, já entra outro, né? Lá na unidade central do Vida e Saúde, Jéssica, são quantos leitos? São 10 ativos. Por enquanto, depois a gente vai... 10 ativos. 10 ativos. Então, a lotação máxima será hoje? Também, a média, geralmente, a ocupação é 90%. 90% de ocupação. A Jéssica, nossa queridona assessora, sou fã dessa guria. Sempre digo aqui, a gente está sempre levando ao ar as informações do Vida e Saúde, porque ela produz
manda pra gente, faz intermédio das pautas, né, como essa aqui que a gente está recebendo. Psicólogo, muito obrigada, minha queridona Jéssica aqui com a gente, assessora do Vida e Saúde, jornalista, minha colega do coração. Praticamente minha assessora também agora. Ah, sim, com certeza. Ela eu digo assim, irmã de caminhada profissional. A gente tem um apego e valoriza muito o profissional quando realiza trabalho como ela faz, de excelência, né? Um trabalho sensacional, né? Atendendo aí todos os veículos de comunicação interessados em levar para o mundo esse conteúdo que acontece aqui em Santa Rosa, na saúde de Santa Rosa. Kleber, o tempo aqui é assim, ó, realmente não é parceiro, tá? Ele passa de um jeito muito mais veloz do que lá fora. 12h e 56 minutos. Eu fico muito grata pela tua vinda aqui. Eu quero te convidar a curtir 2 minutinhos de música. Eu sei que é corrido, mas é rapidinho, tá? Só pra gente poder marcar mais uma vez. A Rádio Fema é musical e a gente tem muito prazer em adentrar a tarde com música, inclusive em tua homenagem. Tu arriscou em deixar pra mim. Gente, o nosso entrevistado de hoje disse que eu poderia escolher o sucesso musical porque ele é eclético e tal. Então bora lá, né, Ruth Kraus? Ruth Kraus tá por aqui sempre, o meio-dia, horário de descanso. Ela não descansa nada, fica aqui, ó, ligadona aqui, fazendo suporte, às vezes, em fotos, viu? Então, antes de a gente fazer um registro também aqui com a Ruth, vamos tocar música em homenagem ao entrevistado Papas da Língua. Que tal? Ótimo. Vamos lá, então, um trechinho aqui, tá? Já já eu tô de volta, você está na 106.3, na emissora que é feita pra você. Uma abençoada tarde de terça-feira. Bota... Eu quero lhe dizer, vou contar pra você a minha alegria. Yeah. Você vai perceber, e se quiser vai ver tudo que eu vi um dia. Fui pro lado de lá, foi para desvendar a minha fantasia. Tudo que aprendi, tudo que conheci, valeu a pena descobrir. Cadê você? Vem daí! Quero Nova York é bom, algo que eu não vou esquecer. Jamais vou esquecer. Jamais, não, jamais. Baby, you no. Jamais não vou esquecer. Jamais, não. Jamais. Vou viajar, mas vou ficar no abrigo. Vou viajar, mas levo o Brasil comigo. Eu tô com o Tiago, não tô sozinho. Aviso, só com os amigos. Vou pra Jamaica, vou pra França, Bagdá. South Seas Spain, trocou guerra pela paz. Le Mans, tempo é meu rei. Acabou que descobriu, eu que viajei. Fui pro lado de lá, então eu descobri que o sonho se realizar. É só você ter fé e sempre acreditar que tudo pode conquistar. Vem junto. Quero te falar, é bom viajar, tocar pelo mundo afora. Nova York é bom, Paris é demais, algo que eu não vou esquecer. Jamais, 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 jamais. Baby, yeah, no. Jamais, Jamais, no. jamais. Yeah. Fui pro lado de lá, então eu percebi que o sonho se realizar. É só você ter fé e sempre acreditar que tudo pode conquistar. É bom viajar, tocar pelo mundo afora. Nova York é bom, Paris é demais.
Viajar foi o sucesso que você curtiu comigo aqui nessa pausa da entrevista Fema News de hoje. Eu, Eli Rodrigues, conduzindo então essa entrevista, recebendo o psicólogo Kleber Rafael Schmidt, ele que nos abrilhantou então com esse conteúdo tão importante, essencial, que é a saúde. Kleber, eu deixo para ti então acrescentar algo ainda aí sobre essa questão do atendimento na unidade de terapia intensiva, na UTI do Abosco, enfim, o que tu diria assim de mensagem para as pessoas, e também sobre essas ações que são campanhas e que impactam diretamente na qualidade desse atendimento, né, e no alerta aí à sociedade. É contigo. Perfeito, Eli. O que a gente pode falar sobre isso, então, e trazer não tem uma receita de bolo em relação aos cuidados, né? Tanto emocionais quanto clínicos, né? É individual para cada paciente, nunca é, digamos assim, os mesmos, né? Cada paciente tem suas questões clínicas, suas comorbidades, né? Então, Sim. tudo isso impacta diretamente no tratamento, mas a gente sabe que, assim, prevenção sempre vai ser o melhor caminho, né? Hoje não. Mês passado a gente estava no Setembro Amarelo. A gente entra agora no Outubro Rosa, né? E se estende depois para o Novembro Azul, que são os cuidados primordiais em relação ao adoecimento com câncer, né? Sim. E sobre o Novembro Azul, claro, vão me perguntar talvez por que um psicólogo vai falar sobre isso. A gente sabe que, assim, perdemos praticamente mais ou menos 15 mil homens por questão de câncer, né? Que é uma doença de próstata, né? Que é o do Novembro Azul. E Esse dado de 15 mil seria ano? Brasil? Ano no mundo. Brasil. Brasil, praticamente, né? Então, assim, é uma doença que é silenciosa, que acaba afetando a pessoa e acaba afetando a família. E muitas vezes, devido a essa cultura, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura muito tradicionalista, muito difícil, Machista. né? Principalmente, e aí a gente tem aquele cenário onde o homem não pode chorar, onde o homem não pode expressar sentimentos, né? Onde o homem tem que ter aquela marra, digamos assim, né? Aquele espírito forte de ser a pessoa mais protetora O desafio da a ser família. vencido, viu? Isso, e aí acaba tendo essa dificuldade também de procurar a prevenção, né? E aí acaba adoecendo com essa doença, né? O Outubro Rosa, já que a gente tá agora, consegue ser muito mais preventivo, porque a mulher tem esse autocuidado do toque, consegue ser mais acessível, né? Mas o homem, a gente ainda tem essa dificuldade, né? Então a gente precisa procurar, né? Tentar auxiliar de alguma maneira, tentar buscar essas pessoas, tentar esse acesso, e que as pessoas consigam entender que, assim, ó, independente de ser Outubro Rosa, Novembro Azul ou qualquer outra campanha, né? Da gente conseguir prevenir qualquer tipo de doença, né? A gente conseguir ir atrás, conseguir captar esses pacientes, tanto pelo serviço de saúde do município, né? Sim. A porta de entrada são as unidades básicas de saúde, né? Isso, e captar esses pacientes, né? Conseguir ir atrás, fazer com que os familiares levem esses pacientes, né? Ah, mas sentiu só isso. Às vezes nunca é só isso, né? Às vezes nunca é um desconforto mental somente, digamos assim, né? Tem todo o processo agregado, digamos assim, né? E quando começa assim, a primeira coisa é procurar. Ah, mas eu vou tentar fazer um tratamento em casa. Só que às vezes esse tratamento em casa pode se estender e acabar o paciente caindo na UTI devido às complicações maiores, né? Então a gente vê que, assim, falta muito ainda disso, da prevenção, que é buscar antes, se conhecer antes, né? Na verdade, não é só quando o sintoma aparece que se busca, né? É já antes do sintoma, a pessoa já estar, digamos assim, em um acompanhamento, né? Porque a gente sabe que, assim, as questões clínicas, elas também se estendem com relação ao processo emocional, né? E a gente vê o aparecimento, às vezes, de muitas complicações clínicas por conta de desconfortos emocionais. E a gente sabe o quanto... Principalmente o medo excessivo, né? Muita gente sente alguma coisa, tem medo, daí o homem principalmente não, mas tem muitos relatos de homens que são encagaçados, né? Vamos dizer assim, tem uma coisinha, mas aí com o medo já bloqueia, já não fala, quando vem falar já tá nas últimas, né? Tudo isso, Kleber, eu vou assim, já vou aqui aproveitando a Jéssica, que tá com a gente já pra, por favor, conseguir um horário com esse moço aqui, pro Novembro Azul, tu volta aqui pra gente conversar, pode ser? Perfeito. Vamos agendar, deixamos porque daí, combinado, né, eu não quero comprometer também teu horário aí de retorno pro trabalho no Dom Bosco, ele que é psicólogo, atua na unidade do Vida e Saúde Dom Bosco, e com muito, assim, sou muito grata por você ter estado aqui com a gente nesse horário, que a gente sabe que também, né, compromete aí a rotina
rotina. Eu te deixo à vontade para você, então, dizer um até breve para os nossos ouvintes e internautas. Perfeito. Muito obrigado, então, pela atenção de todos. A gente fica disponível para qualquer outro momento. Infelizmente, já passou o setembro, né? Mas a gente sabe que a prevenção do setembro é o ano inteiro, É né? o ano inteiro, não? É Saúde. vida, né? Então, é saúde e a gente tem que E procurar saúde isso. mental, que é um tema tão, assim, acho que nunca teve tão evidente, né, gente? Não é essa só a sensação da gente, tu que é da área, pode assinar o que a Ili Rodrigues está falando aqui. Assina embaixo. A gente essa sabe que demanda. subiu em 25% depois do Covid as questões de saúde mental, e a gente tem muitas situações que nem são diagnosticadas, né? Mas é uma das doenças, e assumido como doença, né? A questão da depressão e ansiedade, né? Que mais acomete pessoas no mundo, né? A gente pode dizer um número de 50%, digamos assim. Aí depois vem o câncer, depois vem os vícios, né? Então a gente tá ali no topo, digamos Olha só. assim. E às vezes a procura acaba sendo errada, né? Eu vou procurar só o médico fazer um tratamento só medicamentoso. A gente sabe que isso também às vezes não é o suficiente, né? A medicação também não consegue dar conta de tudo. E, como tu mesmo disse, né? Às vezes a pessoa, ela esconde muito, né? Ela resguarda para ela, né? Ela vai guardando até o ponto de não conseguir aguentar mais e chegar num limite, né? E aí chega nessas situações. Mas agradeço, sim, o convite, já fico à disposição, então, para as próximas, né? E agradecer também a presença aqui, né? Poder trazer uma palavrinha, um pouco de conhecimento, não sei se consegui ser Com o certeza suficiente, contribuiu, né? sim, mas isso sem dúvida alguma. Que bom, então, fico feliz, agradeço também a Jéssica, né, que me acompanhou aqui, e ao hospital também por estar me proporcionando esses espaços, né? A gente sabe que, assim, cada vez mais a gente quer colaborar e cuidar do paciente, tanto quanto do profissional também que está lá dentro, né, que vai atender esse paciente. Então, tem situações que, assim, não necessariamente precisa ser um psicólogo para dar um suporte, né, inicial, para dar uma ajuda ou para levar em algum lugar, né? E às vezes as pessoas acabam esperando pelo suporte maior e nem é esse suporte que precisa. Às vezes é só uma pessoa que está ali, tô aqui, vou te ajudar. Exatamente. Né? Então, encerro minha fala com isso, né? Cada um consegue cuidar de si, mas todos podemos cuidar de todo mundo também, né? E conseguir prevenir é a melhor maneira de conseguir ajudar e se ajudar, né? Mas fico à disposição novamente, né? Para qualquer futuro encontro nosso aqui, né? Um prazerzão enorme ter conhecido e um prazer ter conhecido a rádio e essa estrutura muito linda que vocês têm aqui. Parabéns. Muito obrigada. Tudo feito aqui com muito amor. Você aí tá na 106.3, na emissora que é feita pra você. Boa tarde, família FEMA. A gente vê aqui a movimentação em frente às unidades da nossa instituição FEMA. Pai, mãe, vô. Tem um pai, inclusive, é colega de vocês, sabe, Chu? Vocês conhecem? Figuraça, profissável, nosso professor aqui. Abraço especial pra você. Ele vai estar no FEMA News aí nos próximos dias, também vai estar aqui com a gente, né? E assim, ó, beijo pra ele. É uma das famílias FEMA que a gente agradece muito, porque entra no carro, tá ligado na FEMA, sai, chega em casa, sintoniza e aquela coisa, essa relação gostosa. Muito obrigada por você estar com a gente aí, onde quer que você esteja, no comércio, na indústria, na iniciativa pública, muitos servidores públicos ligadinhos aqui com a gente. Então, abraço no teu coração. Ó, falar em servidor público, Franciele Nuremberg, prof. Fran, minha amada, prof. de Zumba, educadora física, servidora pública municipal, ela é tudo de bom. E ontem à noite a gente tava lá, dele Zumba, lá na Vila Jardim, né? Eu danço sob a condução dela, que é educadora física, credenciada da Zumba. E então, pra ela, pra todas essa mulherada, 40 mulheres mais ou menos, mais de 40 mulheres, a gente dança lá na Vila Jardim todas as segundas e todas as quartas-feiras. Eu sou da turma da segunda, porque na quarta eu danço dança de salão com outra mulher grande que é... A Jéssica tá rindo aqui, mas é pura verdade. A Vanessa Dutra, professora de dança. Sabe o que ela diz, Kleber? Ela fala assim, ó... Gente, bote a dança na cesta básica da sua vida. Dance a vida. Ó, imagina se eu vou resistir um convite desse. Dançar a vida. Coisa maravilhosa. E claro, eu brinco assim, porque eu amo a dança transformou minha vida, a música, enfim. Mas você aí procura uma atividade física pra chamar de sua, meu amigo e minha amiga. Seja você dançar sozinho, seja você caminhar. Enfim, há infinitas possibilidades de você trabalhar o seu movimento corporal consciente para prevenir, inclusive, ou tratar doenças, viu? Isso aí. Tudo de bom, mas vamos, a pauta segue por aqui. 13h09, está chegando o recadinho formal aqui do nosso bloco de apoio cultural. Eu volto na sequência. Não posso encerrar sem mandar um beijo grande pra ela, nossa líder, Vanderly de Barros, que eu sou fanzaça demais. Beijo pra você, Vanderly. Muito sucesso nos trabalhos, como diz o meu velho pai todos os dias. Muito sucesso nos inventos, nos trabalhos, nessa correria que é tudo de bom e que nos move.
Você aí, continua por aqui que eu volto já já, não sai daí não. Fema FM. Rádio Educativa Fema FM.